Governador Tarcísio de Freitas visita Jair Bolsonaro e toma decisão sobre as eleições de 2026. Será que ele vai disputar como governador ou vai tentar para presidente da República? Após essa reunião ali com Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas tomou uma decisão e logo ao sair ali da casa do Bolsonaro, na porta do condomínio, os jornalistas cercaram ali o Tarcísio de Freitas e também o Flávio Bolsonaro, e eles deram uma entrevista ali esclarecendo tudo sobre 2026. Muitas coisas estão em jogo, pessoal. Confira essa matéria aí, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal também para ver outras matérias como essa. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer a presença aí a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso, e esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esses excessos continuam. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado, já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Então, dito isso, a conversa aqui hoje com o Tarcísio foi realmente uma visita de amigo, bate-papo sobre amenidades, obviamente falamos sobre política, e da minha parte, o recado que eu quero dar para todo mundo, para que não haja dúvidas, é que independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para a gente recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2027. O governador será candidato? Foi definido isso hoje? Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo, como atendido. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. Eu vim aqui fazer uma visita de cortesia, eu vou vir visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil, e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele, não ceifou pelas mãos de Deus, e o presidente ali, né, tirando força, sofrendo muito. Então a gente está aqui para prestar nosso apoio, prestar nossa solidariedade, para estender a mão, sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né, para dizer, estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que você me fez, pelo que você me proporcionou. Você vai sempre contar comigo, você sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo. Um momento bom, um momento ruim, o momento é ruim, nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. E vamos continuar lutando pelo Brasil. Governador, o senhor tem sido uma das vozes ativas na defesa da anistia, nas últimas semanas em que esse texto vem sendo discutido. Imagino que tem sido uma falta dessa conversa também. Como é que continua sendo a posição do ex-presidente e também a do Sul? Olha, não foi pauta não, por incrível que pareça, a gente não conversou sobre isso, mas eu quero dizer que eu já coloquei a minha posição claramente, defendo a anistia como um fator de pacificação, acredito na paz dialogada, acredito que é um remédio que foi usado em outros momentos da nossa história, a gente pode citar diversos momentos da nossa história, a gente pode se lembrar da emenda constitucional de 26 de 1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que dava força para a anistia que veio em 79, a gente pode falar da recepção da anistia no texto constitucional, na DCT, que traz a anistia existente no seu período de 46 até a promulgação da Constituição em 88. A gente pode falar do artigo 5º, que trata daqueles crimes que são suscetíveis de graça, anistia e indulto.
que é o crime de tortura, o crime de terrorismo, o tráfico de drogas ilícitas e afins, né, os crimes hediondos, e fala de ação de grupos armados contra o Estado de Direito e trata isso como crime imprescritível, inafiançável, mas não insuscetível de graça no indulto. A gente pode trazer o papel do Congresso, estabelecer o tipo penal, e esse tipo penal pode ser revisto pelo mesmo Congresso. Então, teria vários argumentos jurídicos para dar, mas eu acredito que sim, tem um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisas. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida. Não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião, eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. A proposta do Paulinho da Força, dosimetria, satisfaz o presidente? Não nos satisfaz. Não satisfaz? Não satisfaz, porque a gente está tratando de coisas, de pessoas que estão respondendo por crimes que não cometeram. Todo mundo sabe disso, até no Supremo sabem disso. Então essa história já foi longe demais. Então você não pode falar em redução de penas de 2 crimes quando tem pessoas que estão presas por organização criminosa armada, gente que nunca usou arma de fogo, depredação de patrimônio público de pessoas que nem estavam em Brasília. Quer dizer, é uma grande injustiça, e que não é reduzindo as penas que você vai recompor isso e mais. E todas as outras investigações, também, no meu ponto de vista, ilegais, que continuam lá sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e que vão continuar abertas, vão continuar sendo usadas como instrumento de pressão sobre, em especial, os políticos do espectro da direita. Então tem muito mais coisa em jogo do que isso, gente. Então a anistia tem que ser para todo mundo, incluindo o presidente Bolsonaro, e a única forma que nós vamos ter de conseguir virar essa página e aí sim priorizar as coisas ali que precisam ser tratadas pelo Congresso Nacional. Só para encerrar, gente, que a gente está aqui, né, para reafirmar nosso apoio, nossa solidariedade, nossa solidariedade ao presidente, para dizer que, independente de qualquer coisa, nós estaremos juntos. Eu acho que nós acreditamos nesse país, acreditamos que esse país pode ter um caminho diferente, um reencontro com as suas vocações, um reencontro com aquilo que a gente está desperdiçando em termos de oportunidade. Está aí o Brasil com um sério problema fiscal que precisa ser olhado. Se isso não for olhado, a gente vai ter uma trajetória de criminalidade que vai explodir. Tem problemas de segurança. Eu acho que nós temos fórmulas, nós temos receitas, a gente sabe o que pode dar certo e a gente vai estar unido nesse propósito e unido sempre com o presidente Bolsonaro, que é a grande liderança de um movimento que era envergonhado, que ganhou pouco, ganhou as coisas. Bom, gente, obrigado. Então, agora à tarde teve o encontro do Bolsonaro com o Tarcísio. Tarcísio foi lá na casa do Bolsonaro, saíram aqui, estava também o Flávio Bolsonaro, estava o Jair, né, o 04, e também parece que o Carlos Bolsonaro também tuitou sobre isso. Ele não estava lá, mas ele tuitou sobre isso, né? E o recado que eu quero dar para que não haja dúvidas é que, independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, o Tarcísio, nós, os partidos da centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026, disse o Flávio Bolsonaro. Então tá muito certo essa suposta briga que existe na direita. Eu já falei isso, é uma besteira. Isso é a imprensa que está querendo aproveitar que o Bolsonaro não pode falar publicamente para criar essa ideia de que tem briga, não, que vai ser Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio, não sei o que lá. Algumas pessoas acabam indo na ilusão dessa briga, mas não existe essa briga. Tá todo mundo junto, a negociação está acontecendo e vamos sair do outro lado. O ideal é que seja Bolsonaro o candidato em 2026. Eu já falei para vocês que na minha concepção, se for o Tarcísio, se for o Eduardo Bolsonaro, se for o Flávio Bolsonaro, qualquer um que Bolsonaro indicar, a Michelle Bolsonaro também, seria excelente alternativa, não vejo problemas para isso. Mas vamos ver o que vai ser o resultado disso daí, né? Então aqui, ó, após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, o Tarcísio afirmou que deve ser candidato à reeleição em 2026.
Lembra, a decisão mesmo tem que acontecer até abril de 2026. Em abril de 2026, logo no início, o Tarcísio precisa sair do governo de São Paulo se ele fosse candidatar a presidente. Então, se ele fosse candidatar à reeleição, ele não precisa sair, ele pode continuar no governo de São Paulo e se candidatar à reeleição. Em abril, a gente deve ter definitivamente a decisão disso daqui. Por quê? O que está acontecendo? Olha só o que disse o Flávio aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro, que também participou do encontro, afirmou que qualquer definição sobre o candidato presidenciável do campo da direita depende do desfecho do projeto da anistia. Eu concordo plenamente, temos que saber como é que vai acabar o projeto da anistia. Aliás, diga-se de passagem, só uma observação aqui, é um absurdo o Bolsonaro ainda estar preso, né? Porque o PGR já fez a denúncia do caso da, entre aspas, obstrução de justiça e não colocou nem o Bolsonaro, nem o Silas Malafaia, né? Então, por que ele tá preso se ele não vai ser denunciado nesse caso, né? Enfim, o senador insistiu que o seu pai deveria ser o candidato, mas afirmou que o Tarcísio é um grande ativo da centro-direita e ressaltou que todos desse campo, inclusive o governador, estarão juntos em 2026. Então, essa é a ideia, essa é a mensagem, eu concordo plenamente com isso. E o pessoal que fica falando que não, que a direita está quebrada, tem briga na direita. Na verdade, quem está falando isso é por causa do desespero da esquerda, porque esperavam que o Lula teria o efeito Canadá, que ia melhorar pra caramba a popularidade do Lula. Isso não aconteceu. Então a esquerda está desesperada, porque o União Brasil já saiu do governo, o PP está saindo do governo também. Então, ou seja, o governo está desmanchando, o Lula vai virar um pato manco daqui até o final do governo dele. E aí esse é o desespero deles, dizer que a direita está quebrada, que não tem... Não, a direita vai unida, meu amigo. Quem o Bolsonaro decidir vai ganhar a eleição de 2026, ou o próprio Bolsonaro, se ele tiver condições de fazer isso, né? É porque a gente já sabe que uma das coisas que está sendo negociada é a anistia, desde que Bolsonaro não concorra. De novo, eu não sei se o Bolsonaro topa isso ou não, mas eu acho que é uma coisa razoável. Se for isso o acordado, não vejo problemas, né? Desde que Bolsonaro concorde com isso também. Então tá aqui, ó. Tarcísio disse: sou candidato à reeleição, como tenho dito, isso já está claro. Vim fazer uma visita de cortesia, visitar um amigo, disse o governador. Flávio afirma que vai batalhar até o final para que Bolsonaro esteja na rua em 2026. Não tem como tomar uma decisão a respeito da corrida presidencial antes do fim do projeto da anistia, porque o cenário pode mudar a qualquer momento. Não vai ter decisão nenhuma enquanto a gente não souber com clareza o que vai acontecer com esse projeto da anistia. Ou seja, a preocupação deles é a mesma que a minha. Eu falei para vocês, dependendo de como for esse projeto, você quer chamar de PL da dosimetria? Meu amigo, se tiver a dosimetria, entre aspas, correta, se for uma coisa razoável, eu não vejo problema. A questão é que tem que saber o que é. Fica o pessoal falando, não, porque vai ser isso, ou não vai ser isso, eu não sei o que lá. Enquanto não vê qual é o projeto, não dá para dizer que é bom ou que é ruim, ou que é isso daí, né? O Tarcísio claramente é aliado de Bolsonaro, tem feito de tudo para ajudar ele, e essa é a pressão. Ou seja, ele saiu lá, conversou com o Bolsonaro, certamente ele vai agora trabalhar a pauta da anistia com os líderes do PL, do PP, do União Brasil, do PSD, vai conversar com o pessoal da Câmara agora. O Tarcísio é uma das pessoas que está tocando esse troço de forma significativa. Eu tenho fé nesse projeto da anistia, tá? Eu acho que tem chance sim disso passar. Vamos ver qual vai ser o resultado final. O ponto é esse, tem que saber qual é o texto. O que está escrito nessa porra? Nome não importa, o que importa é o que está escrito ali para ver exatamente o que vai chegar, aonde que vai chegar nisso daqui, né? Então, vamos ver qual vai ser esse PL da anistia. Aqui, ó, outra coisa que disse o Flávio Bolsonaro, a única certeza que eu tenho é que Tarcísio e Bolsonaro vão estar juntos em 2026. Se vai ser o Bolsonaro a presidente, o Tarcísio a governador, ou se o Tarcísio vai ser a presidente, o Bolsonaro vai ficar só apoiando, qual vai ser o resultado em 2026 a gente não sabe. Mas que com certeza vão estar os dois juntos, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é uma coisa muito importante. Não há briga na direita. Tem gente querendo semear a briga na direita. Tome cuidado com isso. Não tem briga nenhuma. Tá todo mundo junto. Quem o Bolsonaro decidir que vai ser o candidato, será o candidato e ponto final, né? O Metrópolis diz aqui que o Flávio Bolsonaro apadrinha Tarcísio, mas condiciona apoio à anistia. Não, o Flávio Bolsonaro não disse em momento algum isso, tá? O que ele disse é que a decisão final só vai sair depois do projeto da anistia. Até porque é óbvio, se a anistia contemplar o Bolsonaro vai ser candidato e é o melhor candidato que nós temos na direita, não tem o que falar, né? Então não tem outra alternativa.
depende da anistia, não que ele está condicionando uma coisa a outra. O que ele está colocando só é que vai depender de uma situação dessa daí, né? Vamos aguardar para ver qual é o projeto da anistia. Tinha gente falando que ele ia ser apresentado hoje, o projeto da anistia. Eu não consegui ver ainda, não consegui achar ainda esse projeto da anistia. O PL da anistia ou o PL da dosimetria. De novo, o nome que você dá para a coisa meio que não interessa, tem que ver o que está escrito ali, né? E vamos aguardar para ver esse resultado, né? É bom saber que o Bolsonaro está bem. O Tarcísio falou que ele está com muito soluço, continua tendo muito problema de soluço. Parece que estão pensando até em levar ele no hospital novamente por conta desse problema de soluço dele. Realmente muito triste isso, essa questão toda da facada, né? Da ameaça contra a vida dele. Mas enfim, Bolsonaro está bem, Tarcísio está bem, está todo mundo unido, não tem briga nenhuma. Tome cuidado com o pessoal que quer semear discórdia à toa. Pois é, o que acontece é o seguinte, pessoal. O Tarcísio está falando, né, sobre a reeleição ali no governo de São Paulo, né? Por quê? Na verdade, ainda está muito cedo para poder cravar alguma coisa. Mas eles têm até abril do ano que vem para poder definirem, né, tanto a reeleição ali em São Paulo, quanto também quem será o candidato da direita para 2026. Agora, é lógico, pessoal, diante do cenário que nós estamos vendo, acho muito difícil Jair Bolsonaro concorrer em 2026. E tem um outro fato também que foi citado aqui também pelo Tarcísio e pelo Flávio Bolsonaro durante a entrevista que nós passamos aqui, que é o fato agora o Bolsonaro contraiu aí um soluço infindável, né? Onde ele fala 2, 3 palavras e soluça, e fala de novo e soluça, ou seja... Será que essas complicações aí na saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro pode prejudicá-lo de repente de voltar à presidência do Brasil? Porque nós sabemos que não tem como que um chefe da nação, um líder da nação vai ficar ali falando e tendo esses problemas ali, né? Eu não sei se é gástrico, eu não sei se é um problema ali respiratório, mas isso também é uma coisa que precisa ser resolvida. Agora, essa questão da anistia aí, eles estão querendo ali, inclusive o Paulinho da Força, né, que reapareceu das cinzas, né? De repente o Paulinho da Força, juntamente com Michel Temer, com Aécio Neves, quem diria, fazendo aí uma aliança para poder defender a anistia. Olha que lindo, né? Só que eles querem essa tal de dosimetria. O que é dosimetria? Na verdade, é a medida da pena que foi aplicada. Então, o que seria isso? Eles queriam, vamos fazer uma anistia tabajara, uma anistia paraguaia, que seria o quê? Não vamos liberar todo mundo, não. Nós vamos fazer por etapas. E aí, aquele cidadão que pegou 14 anos, a gente dá 2 anos, 3 anos, deixa ele com tornozeleira em casa, deixa ele sem sair depois das 10 horas da noite. Aí pro Bolsonaro é 27 anos? Não, dá 15 anos. 15 anos tá bom. Ele tá com 60 e poucos anos, aí mais 15 já morreu, então fica tudo por isso mesmo. Uma pouca vergonha, pessoal, uma pouca vergonha. Isso é uma conversa para boi dormir, como eles falam lá no interior, né? Conversa para boi dormir. Não existe isso. A anistia é ampla, geral e restrita. Olha só um exemplo. O Daniel Silveira, né? Ex-deputado federal, foi preso porque falou algumas coisas aí que os ministros não gostaram, né? E aí ele foi preso, ficou mais de 2 anos preso. Teve um problema na perna ali, quase que teve a perna amputada ali por causa de uma infecção e omitiram o socorro a ele. Depois de muita insistência dos advogados, aí ele teve a ajuda ali. Agora, finalmente, parece que ele foi para a residência numa progressão da pena, cumprindo ali a pena em regime domiciliar. Só que tem uma coisa, eles não param de fazer ali, de castigar, de perseguir, né? Agora, ele está com uma série de restrições. Ele está em casa, mas com uma série de restrições. É como se ele estivesse preso. É a mesma coisa que se estivesse preso. Então, não pode mexer em redes sociais, não pode ter visita, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, não pode um monte de coisa. Então, é esse tipo de anistia que eles querem dar para os outros presos. Ou seja, quer passar o rodo em todo mundo, né? Quer enganar. Por quê? A anistia que houve lá atrás, em 79, se você aí tem mais de 50 anos, talvez você vai se recordar, né? A anistia que teve lá atrás, em 79, que inclusive Dilma, Lula, Caetano Veloso, José Dirceu e uma renca de gente aí participou dessa anistia. Pois é, foi ampla, geral e restrita. Pegou todo mundo e todo mundo tiveram seus crimes aí cancelados, né? Tudo livre, pode fazer tudo de novo, está liberado. Agora,
Quando acontece do lado da direita, não, aí tem a dosimetria, vamos retirar só um pouquinho daqui, colocar mais um pouquinho aqui. Ou seja, esse pessoal do 8 de janeiro, eu vou falar que é verdade, pessoal, eles estão encralacados. A verdade é essa. E Jair Bolsonaro, por causa do depoimento ali da delação do Mauro Cid, também entrou pelo cano, pessoal. Falando a verdade. Se você quer ouvir conversa fiada, se você quer ouvir historinha, pode ir para um outro canal, porque aqui nós vamos falar a verdade. A verdade é essa, pessoal. Quem está no comando do jogo hoje é a esquerda. E os ministros do Supremo ali estão, né, a favor do lado da esquerda. E aí, pessoal, não tem como. O pessoal do 8 de janeiro rodou mesmo. Anistia, se passar, vai ser uma anistia meia boca. Eu tenho que falar a verdade para você. Você quer um exemplo? Olha só, acabou de sair a notícia agora. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Alexandre de Moraes, ali do gabinete dele, trabalhava junto com o homem ali. Fez várias denúncias, fez denúncia ali em comissões no Senado Federal de forma online, de forma remota, porque ele está ali na Itália. Fez todas essas denúncias, jogou tudo no ventilador. Sabe o que acabou de acontecer agora com ele? Foi preso pela polícia da Itália. Polícia da Itália, 3 policiais foram até a sua residência ali com uma desculpa de que estavam fazendo uma averiguação, estavam fazendo ali uma checagem. Você precisa ser encaminhado ali para a delegacia, ali para um posto policial que nós temos algumas perguntas para fazer. Foi preso. E um dos policiais relatou ali, acabou soltando que a informação, né, o mando veio do Brasil. Ou seja, pessoal, mesmo lá na Itália, o Eduardo Tagliaferro, depois de fazer várias denúncias aí que mexeu e incomodou com alguns ministros, ele acabou sendo preso. E por que eu estou citando esse fato aqui? Porque, pessoal, na verdade, os presos do 8 de janeiro, Jair Bolsonaro, Eduardo Tagliaferro, a Carla Zambelli, quem mais? O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né? O Paulo Figueiredo, o Oswaldo Eustáquio, jornalista, o Alan dos Santos, também jornalista do Terça Livre, e mais uma renca de gente. Pessoal, não vai ser tão simples assim reverter o jogo. Por quê? Eles não vão largar o osso. Agora acabou de acontecer aí a transferência da presidência do Supremo Tribunal, né? Findou-se aí o mês de setembro e o Barroso passou o bastão ali para o Fachin. O Fachin, pessoal, muitos estão falando, não, agora vai, porque o Barroso saiu. O problema era o Barroso, né? O culpado de tudo era o Barroso. Tá bom. Só que se vocês refrescarem a memória, vocês vão ver que quem indicou o Fachin para estar no Supremo Tribunal foi a Dilma. Foi só a Dilma, só para você ter uma ideia. E outra coisa, quem tirou o Lula ali de Curitiba e mandou o processo dele para Brasília foi o Fachin também, por causa do CEP, né? Fez aquela alegação ali que o CEP estava errado e tal. Então, ou seja, olha quem nós temos agora na presidência do Supremo Tribunal. Então, muitos achavam que não, agora vai melhorar. Essa é uma ilusão e é uma esperança de tolos, pessoal. O que eu acho mesmo que deve acontecer, sendo bem realista para você. Se você gosta de ouvir a verdade, agora vai a verdade aqui. Eles não vão refrescar a pena de Jair Bolsonaro. A anistia, eles vão ficar empurrando com a barriga até o ano que vem. Vão empurrar com a barriga, não vão votar, não vão colocar. E o que vai acontecer? Quando for chegando pertinho lá, do abril, que tiver que definir se o Tarcísio vai para a presidência ou não, o Tarcísio vai ficar como reeleição para o governo de São Paulo, pessoal. Sabe por quê? O Tarcísio não é bobo, ele sabe que se ele for para disputar a presidência ali contra o Lula, vai perder, pessoal. Vai perder porque o Lula tem a máquina na mão, tem o sistema na mão, tem tudo na mão. O Tarcísio vai perder. Aí ele vai ficar sem o governo de São Paulo e vai ficar também sem a presidência do Brasil. Aí vai ser um tiro no pé. Ou seja, pessoal, talvez nós tenhamos em 2026 a direita sendo representada ali nas urnas. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas se você quer ouvir a verdade, é o que está tendendo para acontecer. Nós vamos ter talvez em 2026 a direita sendo representada, sabe por quem? Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, quem mais? Romeu Zema. Talvez vai ser esses. Infelizmente, essa é a verdade, a realidade do Brasil. Eu quero que você comente aqui essas falas que eu estou colocando aqui e fala se eu estou doido, se eu estou viajando demais na maionese. Porque o que nós estamos vendo hoje, pessoal, é que eles vão apertar o cerco ainda mais até as eleições. Inclusive
com a regulamentação das redes sociais e a perseguição das mídias sociais. Olha só, o Eduardo Tagliaferro acabou de ser preso lá na Itália, pessoal. Falaram para ele ficar nos Estados Unidos, ele não quis ficar, quis ir para a Itália, porque tem sei o que, cidadania, papapá. Viu a Carla Zambelli sendo presa lá e mesmo assim o cidadão vai para lá. E foi preso também. Tem coisa que não dá para entender, né? Pois é, pessoal. Enquanto a direita fica aí batendo cabeça, a esquerda planeja já o próximo presidente já em 2030. Não é agora em 2026, não. Eles já estão planejando para 2030 colocar, e aqui vai o spoiler, né? Colocar um dos ministros que hoje estão no STF na presidência do Brasil em 2030. Durma com esse barulho, pessoal. Durma com esse barulho. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo e matéria, se inscreve aqui no canal, pessoal, porque aqui nós vamos falar a verdade, nós vamos mostrar os fatos, nós vamos abrir a caixa preta mesmo. Então, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, não paga nada, e você vai ficar bem informado em primeira mão, como a notícia que nós trouxemos agora da prisão do Eduardo Tagliaferro e da progressão da pena do Daniel Silveira indo para sua casa. Várias coisas novas estão surgindo e nós vamos trazer aqui nos próximos dias. Se você quiser ficar ligado nesse tipo de assunto, é só você se inscrever aqui. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.